Olá, hoje eu estou aqui basicamente para responder essa pergunta que vocês estão observando no slide de capa, que é possível hipertrofiar utilizando cargas muito baixas? E o termo que eu vou me referir é exatamente esse, cargas muito baixas, né? Eu não vou falar de cargas baixas, né? Então não vou falar de 30%, 40%, 50% de RM. Eu vou me referir a cargas muito mais baixas do que essas, ou seja, 20%, 15% de um RM. E, na verdade, a pergunta deveria ser feita da seguinte maneira: é possível hipertrofiar utilizando apenas cargas muito baixas, sem nenhuma outra intervenção além do uso dessas cargas? Então vamos ver no desenrolar da apresentação. Bem, de um tempo para cá, alguns estudos já têm observado que a utilização de cargas com 30% de um RM promovem ganhos na massa muscular. A grande questão é como você vai utilizar essa carga de 30% de um RM. Por que que essas coisas não foram observadas há muito mais tempo? Porque antes as pessoas tinham o hábito de determinar a quantidade de repetições que você iria fazer com a determinada carga. Então, se você utilizasse uma carga de 40% de um RM, por exemplo, se determinava um número de repetições que girava em torno de 15, 20, 25 repetições. Só que 40%, você utilizar 40% para fazer no máximo 25 repetições, dependendo do exercício e de outros fatores, né, de outras variáveis de treinamento manipuladas, o estímulo pode ser muito ineficiente para promover ganhos na massa muscular. Quem dirá uma carga de 30% de um RM? A grande questão aqui é que esses estudos estão verificando ganhos na massa muscular porque não está se determinando o número de repetições previamente à execução. Ou seja, o indivíduo pega aquela carga de 30% de um RM e ele executa o exercício até a fadiga muscular. Então, ao que tudo indica, e eu vou mostrar isso no decorrer da apresentação, quando você utiliza uma carga muito baixa, ela é muito ineficiente para promover ganho de massa muscular, a não ser que você leve o exercício até a fadiga, ou melhor, até a falha concêntrica. Aí sim, as cargas baixas ou muito baixas têm uma eficiência para os ganhos na massa muscular semelhante ao uso de cargas mais altas. Por exemplo, nesse estudo aí do grupo do Home em 2008, ele verificou o seguinte, ele verificou que 12 semanas de treinamento, ou seja, 3 meses de treinamento com duas cargas diferentes, né? 70% de um RM e 15% de um RM. 70% de um RM é uma carga de leve para moderada, é o que a média das pessoas geralmente utilizam nas academias. E 15% de um RM é uma carga muito baixa. Ele verificou que o volume e força musculares favoreceu a condição com carga alta, ou seja, com 70% de RM. E por que isso aconteceu? Exatamente pela explicação que eu dei no slide passado. Porque se determinava o número de repetições que os indivíduos deveriam fazer com determinada carga. Então, quando se utilizava uma carga baixa ou muito baixa, como a de 15% de RM, se determinava um certo número de repetições e o estímulo ficava muito submáximo, muito abaixo do necessário para promover ganhos na massa muscular. Então, se afirmava que dificilmente uma carga tão leve quanto 15% de RM iria causar ganho na massa muscular. Então, quando você compara aí 70% com 15%, né? É lógico se afirmar que a carga de 70% vai promover maiores ganhos de força e principalmente de massa muscular, tá? Só que de uns tempos para cá, e aí eu ressalto do ano de 2005 para cá ou 2010 para cá, por aí, se verificou que a falha pode ser um ponto muito importante para pessoas que utilizam cargas muito baixas.
Porque realmente, se você vai utilizar uma carga muito baixa, mas você realiza um número de repetições pré-determinado e aquele exercício não foi levado até a fadiga, realmente, dificilmente aquele estímulo vai promover ganhos na massa muscular. No entanto, se você utiliza cargas muito baixas por N razões, né, ou por lesão, ou porque está se reabilitando de alguma cirurgia, ou porque não suporta cargas altas, né, você é meio resistente para utilizar cargas altas, e aí vai utilizar cargas baixas ou muito baixas, neste caso, você necessita levar o exercício até a falha concêntrica. Caso contrário, o estímulo não vai ser eficiente para promover ganhos na massa muscular, né? E aí, falando em cargas baixas, em cargas muito baixas, além de você utilizar essa carga baixa e levar o exercício até a fadiga, existem outras estratégias utilizadas no treinamento para aumentar o estímulo hipertrófico, né? E aí você tem o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Você tem o uso do calor antes de executar o exercício, que foi um vídeo passado que eu falei sobre isso, né? Tanto em apresentação de slides, quanto um vídeo gravando onde eu falo sobre essas questões. O problema da carga muito baixa ou baixa é que se você não utilizar uma estratégia a mais, o número de repetições que você vai necessitar fazer até levar à fadiga é muito alto, é extremamente alto. Então coloque aí 40, 50 repetições ou até mais, dependendo do exercício, do grupamento muscular que você estiver falando, do teu nível de condicionamento. E aí existe um problema sério de falta de tempo, porque em geral as pessoas não têm tanto tempo para treinar assim, né? Então, as pessoas nem têm tanto tempo para treinar e nem o personal, o professor lá da musculação vai ter tanto tempo disponível para supervisionar o treinamento. Então, algumas estratégias devem ser criadas para tentar diminuir esse número muito alto de repetições. Uma dessas estratégias é o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, que consiste basicamente no que vocês estão vendo aí, né? A pessoa vai treinar, ela vai ocluir o fluxo sanguíneo no membro que ela está treinando, né? Então você coloca um manguito, um esfigmomanômetro, né? Coloca lá a pressão necessária e você faz o exercício com carga baixa. Só que essa oclusão do fluxo sanguíneo, essa restrição de fluxo sanguíneo, faz com que a tua fadiga chegue mais rápido. Ou seja, o nível de fadigabilidade do exercício é maior quando você realiza o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Ou seja, você vai fadigar bem mais rápido, né? No entanto, a grande questão é qual pressão aplicar para ter melhores resultados. Eu posso aplicar uma pressão pequena, uma pressão moderada, posso aplicar uma pressão mais alta. Quanto mais pressão eu aplico, melhor as respostas. Ou quanto mais pressão eu aplico, mais rápido eu vou fadigar. Bem, por exemplo, no estudo do grupo do Coates, em 2016, eles usaram uma carga de 30% de 1RM, que é uma carga baixa, e usaram duas pressões de oclusão. Um grupo realizava o treinamento a 90% da pressão de oclusão, que é uma pressão, né, alta, e o outro grupo usava uma pressão de 40% de oclusão, que era uma pressão mais baixa. E o que é que eles observaram? Que não houve diferenças na hipertrofia muscular. Ou seja, tanto faz usar uma pressão mais alta quanto uma pressão mais baixa, que em relação à hipertrofia muscular vai dar no mesmo. Isso foi observado pelo grupo do Coates em 2016. Já no trabalho do grupo do Lixandrão em 2015, né, que é um pesquisador lá de São Paulo, um dos grupos de pesquisa lá da USP na área do treinamento de força, ele usou uma carga de 20% de RM
e dividiu os participantes em dois grupos. Um grupo utilizava uma carga de 80% da pressão de oclusão, que é uma pressão alta, e um outro grupo utilizava uma pressão de 40% da pressão de oclusão, que era uma pressão mais baixa. Todos os exercícios, né, foram levados até a falha concêntrica. E o que é que ele observou? Diferentemente do estudo do Coates, ele observou um maior efeito hipertrófico com a pressão de 80% de oclusão, ou seja, com a pressão mais alta. No caso aqui do grupo do Lichandrão, eles observaram que aplicar uma pressão maior sobre o membro treinado, que está treinando, as respostas hipertróficas são melhores, né? Na verdade, antes de eu mostrar o estudo para vocês, na verdade, os estudos ainda não entraram num consenso em relação à pressão de oclusão. Alguns estudos mostram que não há diferença e outros estudos mostram que há diferença. Quanto maior a pressão de oclusão, maior hipertrofia, como por exemplo aconteceu aí no estudo do grupo do Lichandrão. Ao que parece, quando você utiliza uma carga muito baixa, como 20% de um RM, a pressão de oclusão precisa ser maior, que foi exatamente o que aconteceu aqui no estudo do grupo do Lichandrão. Ele utilizou uma carga de 20% de um RM e o efeito hipertrófico foi maior com a pressão maior. No entanto, quando você utiliza uma carga um pouco maior, e no caso aqui do grupo do Coates ele utilizou 30% de RM, a pressão de oclusão não precisaria ser tão alta. Então poderia usar 90 ou 40, que daria na mesma coisa, tá? Então vamos lá. O estudo que eu apresento para vocês é esse. Ele foi publicado na Frontiers in Physiology em 2018. Foi publicado por pesquisadores americanos e um dos pesquisadores é o Jeremy Loenak, que você está observando aí lá no finalzinho, é o último nome. Ele é professor da Universidade do Mississippi, lá nos Estados Unidos. E basicamente o Jeremy Loenak está enlouquecendo o mundo, eu vou dizer com esses termos, com suas conclusões em relação a treinamento com baixa carga ou carga muito baixa, com oclusão de fluxo sanguíneo, sem oclusão, sem carga nenhuma, né? Mostrando que talvez aquela relação que a gente aprende nos livros do treinamento de força, de que existe uma interdependência entre ganho de força e massa muscular, ou ganho de massa muscular e força, em determinadas situações essa inter-relação pode não existir, né? Porque o que é que se afirmava? Todas as vezes que você ganha massa muscular, você ganha força. Isso realmente existe, mas não em todos os momentos. Tem estudos recentes mostrando, inclusive do Jeremy Loenak, que você pode ganhar massa muscular sem necessariamente ganhar força, tá? Mas como é que ele fez esse estudo aí que eu apresentei para vocês? Inclusive, eu esqueci até de falar o título do estudo. O estudo é intitulado da seguinte forma: as adaptações musculares ao treinamento com carga alta e carga muito baixa, com e sem restrição de fluxo sanguíneo, tá? Como é que ele fez esse estudo? Ele pegou 40 homens e mulheres jovens e submeteu a 8 semanas, 2 meses, de extensão de joelho de forma unilateral, né? Lá na cadeira extensora. E aí ele dividiu em 4 grupos esses indivíduos. Um grupo treinava com a carga de 70% de um RM sem oclusão. 70% de um RM apenas, tá? Que é o que a média das pessoas utilizam nas academias para treinar, né? Um outro grupo fazia 15% de um RM sem oclusão, que é uma carga bem leve e sem oclusão, tá? Um outro grupo utilizava 15% de um RM com 40%, ou melhor, 15% de um RM com 40 milímetros de mercúrio de pressão de oclusão. Ou seja, treinava com a carga muito baixa, só que com oclusão do fluxo sanguíneo e com a pressão de 40 milímetros de mercúrio, tá? E o outro grupo treinava com 15% de um RM com 80 milímetros de mercúrio de pressão de oclusão. Ou seja, treinava com a carga muito baixa e com a pressão de oclusão alta.
Então, repetindo, um grupo treinava com 70% de um RM sem oclusão, que era carga alta no caso. O outro grupo só treinava com 15 RM e sem oclusão. Um grupo treinava com 15% de RM, só que com a pressão de 40 milímetros de mercúrio. E o outro grupo treinava com 15% de RM, só que com a pressão de oclusão de 80 milímetros de mercúrio. Todos eles treinavam 2 vezes por semana, né, durante 8 semanas, né, 2 meses, que eu já falei, né, 2 vezes por semana. E eles faziam 4 séries de extensão de joelho unilateral até a falha concêntrica. Ou seja, o estudo supervisionado pelo Jeremy Luenack, eles não determinaram o número de repetições. Então colocavam as cargas determinadas lá e mandavam os indivíduos executarem aquele exercício até a fadiga. Então, claro que o indivíduo que utilizou 15% de um RM sem oclusão, apenas essa carga muito leve, é lógico que ele fez muito mais repetições. E o indivíduo que fez com 70% de RM, como a carga era mais alta, ele fez menos repetições. Certo? O indivíduo que treinou com 15% de RM com 80 milímetros de mercúrio de pressão de oclusão fez menos repetições do que quem treinou com 40 milímetros de mercúrio de pressão de oclusão. E assim vai, ou seja, a faixa de repetições foi diferente dependendo do grupo que você estiver falando, certo? Os grupos que treinaram com cargas muito leves, no caso 15% de RM, utilizaram 30 segundos entre as séries. Ou seja, foi um tipo de treinamento bem metabólico, né? O estresse metabólico era bem alto nesse caso. E o grupo que treinou com 70% de RM, que foi apenas um grupo, utilizou 1 minuto e meio entre as séries, certo? E agora vamos para os resultados. Deixa eu dar uma aumentadinha para que vocês possam ver melhor. Aqui nós observamos os dados da hipertrofia muscular da coxa na parte anterior, ou seja, quadríceps. Eles mediram em 3 momentos, ou seja, vamos lá, observando aqui, antes para o meio, ou seja, do início até a metade do estudo, né, porque eles mediram no início do estudo, 1 mês depois e 2 meses depois. Então aqui a diferença entre o início e 1 mês depois. Aqui a diferença do início para os 2 meses, né? Ou seja, do início para o final. E aqui a diferença do meio para o final. Vamos nos prender a esse quadrinho aqui, esse retângulo preto, porque ele fala o ganho de massa muscular do começo até o final. O que é que nós observamos aí? Que houve ganhos na massa muscular na parte anterior da coxa de forma significativa e semelhante em todos os grupos. Em todos os grupos. Ou seja, o grupo que treinou com carga muito baixa, com 15% de RM, hipertrofiou de forma semelhante ao grupo que treinou com carga alta, que foi o grupo que treinou com 70% de RM. E a mesma coisa, os grupos que treinaram com oclusão vascular, né, com restrição de fluxo sanguíneo, também hipertrofiaram da mesma maneira dos outros grupos. Tá? Eita, deixa eu voltar aqui para ver aqui. Tá. Aqui nós vemos os dados da parte lateral da coxa. E o que é que nós observamos? Basicamente a mesma coisa. Observem apenas os retângulos pretos. Tá? O que é que nós observamos aqui? Que os 4 grupos tiveram ganhos na massa muscular na parte lateral da coxa de forma significativa e semelhante. Então, a primeira conclusão desse estudo: treinar com cargas muito baixas também hipertrofia, e hipertrofia de forma semelhante a quem utiliza cargas altas. A grande questão é não determinar o número de repetições que você vai fazer, mas fazer as repetições até a falha. Então, se você vai utilizar cargas muito baixas, tudo bem, mas pelo menos leve o exercício até a falha concêntrica, que aí sim esse estímulo é um estímulo eficiente para promover ganhos na massa muscular, certo? Aqui nós já observamos os ganhos de força. E aí eu quero chamar a atenção para vocês porque
nós observamos o maior ganho de força exatamente na carga de 70% de RM, que foi a carga mais alta. O que nos faz pensar o seguinte: para ganhos de força muscular, eu realmente necessito de uma carga mecânica maior, ou seja, eu preciso de mais peso. Os grupos que utilizaram 15% de RM, né, os grupos que utilizaram cargas muito baixas, não ganharam tanta força. Ou melhor, praticamente não ganharam força. De todos, o que ganhou um pouco mais de força foi o que treinou com 15% de RM e com a pressão de oclusão maior. Mas mesmo assim nem se compara com o grupo que treinou com cargas altas. Quanto ao grupo que treinou apenas com 15% de RM, o que é que nós observamos aqui? Nada. Não houve ganho de força nenhum. Então aquela interdependência que eu falei lá para vocês, que está presente nos livros do treinamento de força e que precisa ser revista, precisa ser atualizada, de que existe uma interdependência entre ganhos de massa muscular e força, isso não acontece em todas as situações. Isso não acontece em todos os casos. Quando eu ganho massa muscular, eu também ganho força, principalmente se eu estiver trabalhando com cargas de moderadas para altas. Mas não necessariamente todas as vezes que eu ganho massa muscular eu ganho força. Pode ser que eu apenas ganhe massa muscular sem ganhar força, que foi o caso aqui do pessoal que treinou com 15% de RM até a falha concêntrica. Eles ganharam massa muscular semelhante ao pessoal que treinou com 70%, mas não ganharam força. O que faz a gente concluir que para ganhos de força nós realmente precisamos de carga mecânica, certo? E aqui estão os dados da resistência muscular localizada na cadeira extensora. O que é que nós observamos aqui? Todos os grupos tiveram ganhos significativos na resistência muscular localizada da coxa e de forma semelhante. Agora, se a gente quiser eleger o melhor, né, os treinos com restrição de fluxo sanguíneo se saíram melhor nessa história. Mas estatisticamente falando, não houve diferenças. Ou seja, tanto faz você treinar com cargas muito baixas ou com cargas moderadas para altas, e levando, claro, o exercício até a falha concêntrica, que os ganhos na resistência muscular localizada vão ser semelhantes, vão ser significativos e semelhantes. Eu coloquei esse gráfico aqui só para falar um pouquinho do volume de treinamento, e observe aí que os volumes de treinamento são diferentes dependendo da condição que você estiver falando. Por exemplo, quem treinou com 70% de RM fez um volume de treinamento maior. Claro, porque utilizou mais cargas, né? Então fez um volume de treinamento maior, porque o volume não tem só relação com o número de repetições, mas também com a carga utilizada. Então quem usou mais cargas fez um volume de treinamento maior quando comparado, por exemplo, com o grupo aqui que utilizou 15% de RM com 40 milímetros de mercúrio de pressão de oclusão, né? Por que eu coloquei esse gráfico aqui? As pessoas falam que a hipertrofia muscular está relacionada ao volume de treinamento. Muitos livros, até artigos, autores, né, grandes pesquisadores do treinamento de força, principalmente o pessoal que defende muito volume, o pessoal fala que existe uma relação entre volume de treinamento e hipertrofia muscular. Então seria assim: quanto maior o volume de treinamento, maior a hipertrofia muscular. Claro que isso tem um limite, mas seria mais ou menos por aí. Então maiores volumes causariam maiores ganhos na hipertrofia muscular. Mas isso também está começando a ser revisto, porque o grupo que fez um volume maior hipertrofiou de forma semelhante ao grupo que fez um volume bem menor. Ou seja, essa relação entre volume de treinamento ou volume de carga e hipertrofia também está começando a ser revista, porque ela não acontece em todas as situações. Eu posso fazer um volume de treinamento bem menor
hipertrofiar tanto quanto um indivíduo que fez um volume de treinamento maior ou pegou um volume de carga maior, certo? Aqui eu coloquei a tabela só, seriam os mesmos dados, tá? Só que eu tirei do gráfico e coloquei na tabela, mas seria a mesma mensagem. Então, pessoal, qual a grande mensagem que eu quero passar para vocês aqui com essa apresentação? Deixa eu voltar aqui para o primeiro slide. É possível hipertrofiar com cargas muito baixas? Deixa eu responder essa questão para vocês. Claro que sim. Tudo vai depender da forma como você usa essa carga. Se você utiliza uma carga baixa ou uma carga muito baixa, mas você determina previamente o número de repetições, e esse número de repetições é muito baixo em relação àquela magnitude da carga, dificilmente essa carga vai promover hipertrofia muscular. No entanto, se você utiliza uma carga muito baixa, mas o exercício é levado até a falha concêntrica, essa carga ela tem poder hipertrófico semelhante a uma carga mais alta. Então, cargas muito baixas hipertrofiam? Sim, tudo depende da forma como você usa ela. Ok, pessoal? Um abraço para vocês. Até a próxima semana e não se esqueçam de se inscrever no canal, dá uma curtida, faz algum comentário, indica para um amigo que queira saber mais sobre assuntos relacionados à musculação, a exercícios e temas correlatos, ok? Um abraço a todos, até mais.